Então, uma das grandes figuras históricas que, curiosamente, tem duas tumbas aqui, né, na França. Muito interessante. Nós estamos agora em Lisieux, na Basílica em honra à Basílica de Santa Teresinha. Inclusive, lá estão os dizeres que são exatamente a alma e a vida de Santa Teresinha, né? Aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será levantado. Então, nessa basílica, eu não vou comentar da arquitetura da basílica, lá dentro a decoração podia ser mais feliz, né? Para começar, mas tudo bem. Vamos falar um pouco da grande santa. Então, Santa Teresinha nasceu aqui, obviamente, teve uma vida... ela perdeu a mãe cedo, se apoiou na irmã, depois a irmã vai para o Carmelo, ela sofre muito, bom, mas ela teve então momentos de inspiração, de seguir no Carmelo, se sentiu plenamente vocacionada para ir para o Carmelo, e no Carmelo ela teve uma vida de santidade impressionante, realmente impressionante. Não dá para dissociar a imagem de Santa Teresinha da Pequena Via, né? Pequena Via é se tornar, né, fazer as coisas o melhor possíveis, ou seja, Santa Teresinha levou ao máximo o princípio aquilo que tem que ser feito tem que ser bem feito. Ou seja, nas pequenas coisas ordinárias, ela transformava em coisas extraordinárias. Ela conseguiu a santificação fazendo coisas rotineiras durante sua rotina no Carmelo. Então, dessa forma, ela santificou, ela escreveu, né? Ela tem uma obra. Nessa obra, padres até hoje, com base nessa obra, fazem pregações e retiros, que ela teve uma compreensão de Cristo, da vida religiosa, de partes da Bíblia realmente notáveis e impressionantes. Desde já se recomenda ler a biografia de Santa Teresinha. Aliás, os pais de Santa Teresinha também foram canonizados e eles são enterrados ali na cripta aqui do lado, né? E agora eu gostaria de fazer um contraponto entre ela e Santa Joana d'Arc. As duas são padroeiras da França. Santa Joana d'Arc, padroeira da França, Santa Teresinha também. Aliás, outro parênteses de começar esse paralelo, Santa Teresinha, que tinha uma enorme vontade, né, e dedicou a vida a isso, a salvação das almas. Já quando ela tem idade, rezou por um assassino aqui da França, se converteu, ele matou 3 pessoas, foi condenado à morte, e na hora da morte ele se converteu, né? Então Santa Teresinha rezou para que esse assassino se convertesse. Ele se converteu na hora da morte, ela ficou muito feliz por isso. Então ela se dedicou a vida à salvação das almas, e por isso ela também é padroeira das missões. Veja só, São Francisco Xavier é um padroeiro e outro padroeiro é Santa Teresinha. Graças ao trabalho, eu desejo que ela tinha que todo mundo se salvasse em qualquer canto do planeta, daí ela ser a padroeira das missões. Bom, mas agora vamos fazer um contraponto entre ela e Santa Joana d'Arc, né? Elas viveram em épocas diferentes, tiveram vocações bem diferentes, santidades diferentes e bem complementares. Santa Teresinha da Pequena Via, levar a potência máxima as pequenas ações do dia a dia, levar a coisa ordinária a extraordinária, santificação nas pequenas coisas. Já a Santa Joana d'Arc, outra vida espetacular, né? É uma vida única na história da humanidade, uma vida realmente impressionante, é da grande via, fazer grandes feitos. Então Santa Joana d'Arc fez o Carlos VII ser coroado rei em Reims, liderou campanhas militares contra os ingleses, saiu vencedora em quase todas elas, só perdeu lá no Paris, onde ela foi capturada, né? E levantou o cerco em Orleans, fez campanhas no Vale do Loire, levou o futuro rei a ser coroado em Reims, depois foi capturada pelo inimigo e queimada em Rouen. Então uma vida espetacular, uma vida da grande via, salvar uma nação,
proteger a fé católica no futuro, porque a Inglaterra ia se perder para o protestantismo, a Inglaterra dominando a França, levar o protestantismo com força para a França, as coisas poderiam se degringolar facilmente. Então, da grande via de levantar a nação, de salvar o catolicismo, pensando isso para frente, né, do futuro. Na época não tinha protestantismo, né, salvar a nação católica e tal. E Santa Teresinha, uma vida da pequena via, reclusa, rezando, fazendo pequenos gestos. Realmente, duas vidas complementares, duas grandes santas, que são as duas padroeiras da França, muito bonito. E, curiosamente, um ponto em que as duas se encontram é uma curiosidade que eu vi aqui na cripta, que Santa Teresinha, em determinado momento lá no Carmelo, quando ela deveria ser noviça, dizendo que era noviça, lá não fala, que ela se fantasiou de Santa Joana d'Arc, né? Teve uma festividade no Carmelo e ela se fantasiou de Santa Joana d'Arc para fazer uma representação. É muito comum na França, o Orléans para no dia de Santa Joana d'Arc, é uma longa procissão, evento, missa, recebe autoridade. Outras cidades também fazem festa para Santa Joana d'Arc. E o Carmelo aqui da Santa Teresinha também resolveu parar lá no dia de Santa Joana d'Arc, fazer uma representação. E ela, Santa Teresinha, fez o papel de Santa Joana d'Arc. Então nós vemos aí de modo simbólico o encontro entre as duas. Muito interessante. Aqui no centro de recepção, né, dos visitantes que vêm no santuário, nos deparamos com uma exposição de presépios. Alguns são muito bonitos, outros têm um gosto muito duvidoso. O que é interessante é que representa vários povos recebendo o menino Jesus, né? Que é o propósito do presépio, obviamente. Então significa um simbolismo bonito de que Jesus Cristo é para todos, né? Não é só para um grupo de pessoas, é para todos, pouco importa se é da África, do Polo Norte, de onde for. E de todos eles, tem do Brasil também, e de todos eles o que chamou mais atenção foi o do Peru. Foram aqueles dois lá no Peru. Por quê? Primeiro que eles estão em formato de oratório, né? E depois eles têm 3 níveis, representando lá 3 estados, né? Então, o acima, que está lá Cristo, porque Cristo ao mesmo tempo é rei, ele é homem, né? E ele é o sacerdote supremo, né? Ele é o sumo sacerdote supremo. Ou seja, tem um aspecto ele é Deus, rei e homem, né? Então tem um aspecto teológico, tem um aspecto da nobreza e tem um aspecto de ser homem do povo também. E ali nessa representação do Peru, nós temos ali os 3 estados. Acima está obviamente Cristo, representando então ele lá como a parte de Deus, né? Na simbologia dos 3 estados é a parte do clero. Na parte do meio seria a nobreza, seria Cristo como rei, e embaixo nós temos lá o povo, como Cristo como homem, né? Então nós temos lá Deus, rei e homem. E é uma multidão, né? Aquela impressão do andar de baixo lá nesse pequeno presépio, dá uma impressão de multidão, quer dizer, uma multidão que quer seguir, né, a Jesus Cristo, que reconhece ele como Deus. Então, para mim, pelo ponto simbólico, o presépio mais bonito foi esse daí, peruano. Nós estamos aqui na catedral em Rouen, uma catedral em estilo flamboyant, né, ou seja, gótico tardio. Que a igreja tem algumas curiosidades, essas estátuas aqui, mas eu acho que elas não são daqui. Colocaram aqui, são estátuas que remetem aos profetas e aos apóstolos, né? Estátuas bem antigas. Agora, a curiosidade uma das coisas interessantes dessa igreja é aqui. Aqui, na realidade, é o segundo túmulo do Ricardo Coração de Leão. O corpo do Ricardo Coração de Leão está na abadia de Fontevraud. Não é Fontevraud? Fontevraud? Está na abadia lá de Fontevraud, que eu já comentei
sobre isso lá. E aqui está o coração, né, que é bem claro, aqui está o coração do Ricardo, o Ricardo Coração de Leão, né? Então, uma das grandes figuras históricas que, curiosamente, tem 2 tumbas aqui, né, na França. Muito interessante. Nós estamos na igreja de Saint-Étienne, construída por Guilherme o Conquistador, duque da Normandia e rei da Inglaterra. Ele fez a famosa invasão da Inglaterra na disputa com o Haroldo, usurpador do trono inglês. Agora que está acendendo, vamos esperar um pouco. Já acendeu tudo, será? Provavelmente sim, né? Bom, na guerra contra Haroldo, usurpador do trono inglês, então ele invadiu a Inglaterra e conseguiu conquistar o trono para si, né? Isso foi em 1066. Aí ele voltou aqui para Normandia, faleceu em 1083 e foi sepultado aqui. Essa igreja aqui de Saint-Étienne é estilo gótico. Uma igreja bem bonita. Como é que tem alguns elementos românicos também, né? Mistura elementos românicos com o gótico. Nós estamos aqui na Abadia em Caen, que foi construída pelo Guilherme o Conquistador em 1063, vejam só. Em 1066 ele fez a famosa expedição à Inglaterra, né, por isso que ele leva o nome de Guilherme o Conquistador. Até 1066 ele não era ainda o Conquistador, ele era o Duque da Normandia. Ele casou com a prima dele, uma união que foi desaprovada pelo Papa, e aí, para cumprir uma penitência dada pelo Sumo Pontífice, então a penitência dele era construir essa abadia. Então ele construiu aqui a abadia em Caen. Infelizmente, pouco restou da abadia original. Por quê? Porque no século XVI aqui a região foi muito afetada pelas guerras das religiões, né, entre protestantes e católicos, e a abadia foi parcialmente destruída. Outra característica aqui em Caen é que aqui sofreu muito com a Segunda Guerra Mundial, aqui bombardeio, guerra. Aqui na cidade teve guerra corpo a corpo, né, porque nós estamos muito próximo da praia da Normandia, então os aliados americanos, ingleses e outros conquistaram Caen, que era um dos objetivos iniciais do desembarque da Normandia. Então aqui foi muita coisa destruída aqui em Caen. A abadia na Segunda Guerra Mundial foi preservada porque os civis foram abrigados aqui, então aqui foi poupado de bombardeios. E como a regra em toda a França, esqueci de falar antes do episódio da Segunda Guerra, foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa onde andou, destruiu tudo, nem aqui não foi exceção. Também a Revolução Francesa andou por aqui e um verdadeiro vendaval destruindo tudo. Aqui onde nós estamos, no claustro, ele foi reconstruído. Esse claustro aqui não é em estilo francês gótico, ele é em estilo italiano, né? Então, nós vemos aí mais alto, colunas neoclássicas e tal. Não é provavelmente o anterior era estilo românico ou gótico, agora não sei. Então aqui ele foi reconstruído, então as dimensões são maiores e tal. Lembrando que o estilo gótico é superior, claro, um claustro gótico fica muito mais aconchegante, fica muito mais teológico, com mais simbologia metafísica do que um estilo italiano neoclássico. Não dá nem para comparar um com o outro. Isso aqui fica excessivamente aberto, não fica acolhedor, né? E não tem o simbolismo do gótico do arco ogival. Tampouco as colunas são decoradas, né?
os capitéis do claustro gótico são muito mais interessantes. Isso aqui o capital não tem graça nenhuma, né? Essa aqui, as colunas são muito lisas, muito sem graças, né? São meio, não se compara aí ao gótico, né? O jardim até que está bem preservado, né? É o jardim interno do gótico, do claustro, né? Olha lá as duas torres lá bonitas. Olha lá, as torres ali são estilo românico, né? Dá para ver lá o arco românico, ali, duas belas torres, né? Quando eu me referi à Revolução Francesa, na realidade eles não destruíram aqui fisicamente o lugar, eles expulsaram os monges, o que não chega de ser uma coisa horrorosa e um ataque aqui à religião, né? Agora aqui nós vemos que para tudo quanto é lugar religioso, todas as principais igrejas da França, nós vemos aqui a homenagem aos mortos na Primeira Guerra e na Segunda Guerra. Então aqui nós temos aqui homenagem aos mortos da Primeira Guerra. Sempre essa homenagem é dos locais, ou seja, de gente que nasceu aqui em Caen, né? Então em Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, né? Lembrando que a França perdeu mais gente na Primeira Guerra Mundial do que na Segunda Guerra Mundial. Então é muito comum, que aqui sofreu muito na Segunda Guerra Mundial, mas o resto da França teve muito mais impacto em questão de mortos na Primeira Guerra Mundial. E aqui a gente vê, ó, aqui é a homenagem à Segunda Guerra Mundial. Agora a Primeira Guerra Mundial não começa aqui, ó. Vai ver? A Primeira Guerra Mundial tem esse e tem esse aqui, né? São dois. Porque a França perdeu mais gente na Primeira Guerra Mundial do que na Segunda Guerra Mundial, né?